יחד לב אל לב נפתח ונראה את האור שבשמיים. יחד לב אל לב נפתח בתקווה לאהבה. Shalom Lekulam, paz e plenitude a todos, sejam todos bem-vindos agora ao nosso podcast Torah Talk, sempre transmitindo antes de nossos serviços de Kabbalat Shabbat e Arvit de Shabbat, iniciando esse dia sagrado para você com o primeiro comentário da Parashá que nos regeu ao longo da semana, nesse novo projeto e nessa nova grade de programação da nossa TV Etzheim, inaugurando mais uma fase da nossa comunidade, a Sinagoga Etzheim, agora com a TV Etzheim e sua programação da sinagoga e também programações de variedades. Hoje, comigo, como sempre, meu filho Davi Ben-Ezra, que está conosco e que dará suas considerações iniciais. Shalom, Davi, Shabbat Shalom. Shalom, Ravi, Shalom a todos que estão nos assistindo neste momento, Shabbat Shalom a vocês. E sim, como o Ravi falou, hoje estaremos aqui trazendo um comentário de maneira mais filosófica, mais discursiva. Isso. Mesmo sobre a Parashá da semana. E a Parashá da semana, Beshalach. Isso. Beshalach, ano 5786, sempre renovando seu significado e sua profundidade, né? Exatamente. E a Parashá de Beshalach é uma Parashá bem importante, né, Ravi? Isso. Ela tem uma história bem profunda, que é uma das histórias de Gênesis que mostra essa passagem do deserto, que é a Parashá que vai falar sobre o Mar Vermelho, vai falar sobre a coluna de fogo, vai falar sobre o Maná, sobre Mará e outras histórias ali dentro bem profundas e interessantes. Exatamente. E o Shabat dessa semana tem um nome especial. Alguns Shabbatot, inspirados ou pelas festas, pelos Hagim, ou pela Parashá vigente, ganham nomes especiais, hoje chamado Shabat Shirah, o Shabat do Cântico, né? E por quê? Porque nós teremos aqui no capítulo 15, logo a gente vai ler, o Cântico do Mar, o Cântico de Miriam, o que traz aí esse elemento feminino para a Parashá de hoje, esse elemento que traz o papel de Miriam como primeira profetisa, vamos dizer assim, do povo de Israel, do povo judeu, irmã de Moshe Rabbeinu, da tribo de Levi, irmã mais velha, que foi responsável pela salvação de sua vida e que exercia um papel importante dentro da comunidade judaica, e a tradição midrástica vai dizer que para onde Miriam ia, o poço de água a acompanhava. Então é o Shabat da água. É a Parashá da água. É a Parashá que está em conexão com a ideia do mikve, a ideia do mar, a ideia das águas que purificam, da água que promove essa transição, a fronteira espiritual do povo de Israel. E como eu digo, o Êxodo, ele começa com as pragas, como nós falamos semana passada. Ele se efetiva com a saída, né? Mas ele se conclui, se é que a gente pode achar que o Êxodo se conclui, o Êxodo ainda está em ação até os dias de hoje, né? Está em pleno andamento, mas ele se conclui espiritualmente na passagem do Mar Vermelho. A gente vai falar já sobre isso. Mas nos atentando um pouquinho então para o cântico de Moshe, o cântico de Miriam, que fala sobre a passagem do Mar Vermelho, a destruição dos carros do faraó, que está no capítulo 15, eu quero começar por aqui. Capítulo 15, verso 1, né? Início do verso 1, vai até o verso 18, e vamos fazer aqui algumas conexões. Vamos começar aqui, verso 1, pode ler para a gente, por favor, a gente vai dando sequência e vai conversando sobre isso. O verso 1 diz: E então cantaram Moshe e os filhos de Israel este cântico ao Eterno, e disseram: Cantarei ao Eterno, que gloriosamente se enalteceu.
Cavalo e cavaleiro jogou no mar, minha fortaleza e meu cântico é Deus, e ele foi a minha salvação. Este é o meu Deus, e eu far-lhe-ei uma morada. Deus de meu pai, enaltecer-ei. E o Eterno é o Senhor da guerra, eterno é o seu nome. Os carros do faraó e os seus exércitos jogou no mar, e os escolhidos dos seus valentes foram submersos no mar vermelho. Abismos os cobriram, desceram à profundidade como pedras, como uma pedra. Tua direita, ó Eterno, é poderosa em força. Tua direita, Eterno, quebra o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derrubas os que se levantam contra ti. E envias a tua ira, que os queima como restolho, com o sopro de tuas narinas foram amontoadas as águas. Ficaram erguidas como a muralha as correntes. Condensaram-se abismos no coração do mar. E disse o inimigo: perseguirei, alcançarei e repartirei os despojos. E minha alma se encherá deles. Desembanharei a minha espada e a minha mão enfraquecerá. E a minha mão os enfraquecerá. Soprastes como teu espírito, cobriu-os o mar. Afundaram-se como chumbo nas águas poderosas. Quem é como tu, ó Eterno, entre os fortes? Quem é como tu, forte em santidade, temível em louvores, que realiza milagres? Até aí, vamos ler até aí por enquanto, é o verso 11. Aqui tem dois elementos que eu gostaria da gente trazer, né, levantar a lebre desses dois textos. Primeiro, tem algo estranho no texto. Tem algo estranho no texto. Quando o texto fala que jogou no mar os cavalos do faraó e os seus cavaleiros, os fez descer a sepultura marítima como uma pedra, né? Ficou faltando aqui um elemento. Você percebe qual é o elemento que está faltando? Eu acredito que seja o fato do mar ter, na verdade, fechado em cima dele. É, mas está faltando alguém aqui. O texto fala que jogou no mar o cavalo e o cavaleiro e os guerreiros do faraó. Mas cadê o faraó? Cadê o faraó? Exatamente. E é a partir da ausência do faraó no texto que os rabinos vão intuir, né? Vamos dizer assim, ou vão nos esclarecer a partir das Agadot e dos Midrashim a respeito da Parashá de Bechalar, algo interessante. O que aconteceu, Davi? O que aconteceu com o faraó? Sumiu. Então, o que nos diz aí? A gente tinha conversado antes sobre isso. Segundo a tradição rabínica, que fim levou o faraó? Que fim levou o faraó? Afinal, qual fim levou o faraó? E aí? O que a gente tem a dizer sobre isso? Bom, na verdade o Midrash, ele traz realmente uma explicação bem interessante e que vai ligar com um dos personagens também que não é profeta, mas foi um dos personagens muito importantes para a nossa história e que, aliás, é um dos símbolos, né, de uma das nossas festas, se não me engano, Shavuot, né, que é Jonas. Yoná. Eu vou explicar o porquê que... Não Jonas... é Shavuot, Yoná vai aparecer em Yom Kippur. A Haftará, né? A Haftará de Yoná lida na tarde do Yom Kippur, na Parashá da tarde. E aí eu conversando com o Ravi, queria falar sobre essa ligação do faraó com Jonas, né? E Bom, vamos lá. Primeiro, faraó, Jonas, mar, baleia, não é isso? Tem uma relação já aí. E Jonas foi salvo, né? Foi. Pela baleia. A gente sabe que talvez não tenha sido exatamente uma baleia, mas talvez um cachalote, que é uma baleia. Uma baleia. Mais conhecido como baleia. Um cachalote que teria engolido Jonas. Tem um simbolismo aí de Jonas, mas vamos pegar por enquanto. Mas o que o faraó tem a ver com Jonas? Né? Mas vamos lá. Diga o que você tinha a dizer. Bom, no Pirkei, no tratado do Rabi Eliezer, do capítulo 43, ele vai dizer umas coisas bem interessantes. Ele vai dizer que Hashem não matou o faraó. Primeiro, ele vai dizer que basicamente o faraó teria sobrevivido e que aquela foi a última chance do faraó fazer techuvá, só que agora pelas mãos do Eterno. Que Hashem permitiu que ele fizesse techuvá depois de ver todo o Egito desolado de fome, seus filhos mortos,
e agora a última coisa que o restava, seu exército morto. E dito que ele teria... O seu filho também tinha morrido. O seu filho também tinha morrido. Então, era a última coisa de esperança que lhe faltava. Ele perdeu, que era o exército. Certo. E diz que quando ele viu o exército à beira do mar, ele teria fugido e criado uma outra cidade, que ele vai dizer que seria Nínive. A cidade que mais pra frente também teria ligação com Nínive. Com o profeta Jonas. Com o profeta Jonas. Vamos explicar o que é Nínive. Nínive, capital do Império Assírio. Isso, da Assíria. Assíria... Não é igual a Síria de hoje, né? Está geograficamente relacionado com a Síria de hoje, mas naquela época chamava Assíria, né? Que também é o mesmo nome em hebraico hoje, Ashur. Ashur é Síria em hebraico, e é Assíria, o império. O Império Assírio foi o império que dominou o Israel do norte, o reino de Israel. Um pouquinho de história judaica. Depois da morte de Davi, Shilom Amelech, o seu filho Salomão, reinou em seu lugar. Durante o reino de Salomão, diante das coisas que ele havia cometido, extrapolado a partir de sua sabedoria, foi dito a ele pelo profeta que seu reino seria dividido após sua morte, não em seus dias, mas após sua morte. Revoam, seu filho Roboão, reinou em seu lugar, e por uma ação imatura da juventude, acabou elevando os impostos e não cedendo à provocação de Jeroboão, que ameaçou dividir o reino. O que aconteceu? Ele endureceu, não ouviu a voz dos anciãos, ouviu a voz de seus amigos, endureceu. Resultado, o reino se dividiu. Os amigos sempre metendo o dedo onde não deve, né? Exatamente. Fala aí sobre o conselho dos ímpios, né? O conselho dos jovens, o conselho dos imaturos, né? Daquilo que a gente falou no podcast aí de quarta-feira sobre o conselho, né? Bom, e aí o Império do Norte formou a sua sede, a sua capital na Samaria. E lá estabeleceu em Betel um outro santuário aos bezerros de ouro, e ali começou a queda da Samaria. E lá no capítulo 17 de Reis, do segundo livro dos Reis, descreve o que aconteceu com a região da Samaria, porque os assírios trouxeram pessoas de outras nacionalidades que adoravam deuses diferentes, contrataram os sacerdotes que estavam também no lado norte, os sacerdotes de Israel, para saber como adorar o Deus da terra, porém continuando adorando suas outras divindades, seus outros deuses. E o que levou ao pecado dessa geração, que resultou depois no domínio assírio do Reino do Norte, chamado Reino de Israel, abaixo Judá, né? Benjamim e Judá, e acima as 10 outras tribos, né? O que aconteceu com isso? A Assíria dominou, trouxe estrangeiros. Hoje as 10 tribos estão perdidas, e Ioná aparece de uma maneira muito estranha, porque Deus falou para ele: vai para a Assíria. Não falou a palavra Assíria, vai para Nínive, capital da Assíria, porque eu quero que você fale com eles e eu quero que você leve eles a Techuvá. A Assíria não era uma nação judaica, e é um dos textos interessantes do Tanar, porque Deus manda um profeta falar com pessoas que não eram da nacionalidade de Israel, e Ioná ficou indignado, mas como assim? Os caras nem são judeus. Os caras não são judeus, e os caras são os responsáveis por tudo que está acontecendo aí. E aí ele acaba indo para Tarshish, né? Pegando um navio para Tarshish, e aí no caminho acontece uma tempestade, e ele reconhece que o pecado era dele, o pecado da desobediência. E é lançado sortes sobre por que estava acontecendo. Eles eram supersticiosos. A sorte caiu para Jonas. O oráculo saiu para Jonas. E Jonas falou: não, o culpado sou eu, me joga no mar que a tempestade vai acalmar. Jogaram ele no mar, a tempestade acalmou, ele foi
protegido pelo cachalote que o engoliu, de acordo com o texto. Você pode entender isso como literal ou não, não faz nenhuma diferença. Ele foi jogado na praia, foi para Tarshish, pregou em Tarshish, foi para Nínive, pregou em Nínive, fez o povo ninivita ficar de jejum, por isso ali do Yom Kippur. Eles se arrependeram, Deus mudou a sorte, ele ficou indignado com isso. Eu falei que você ia fazer isso. Saiu de lá, plantou uma boboreira, a boboreira desceu sobre ele, ele ficou feliz com a boboreira. Aí Deus colocou um bicho, a bicho comeu a boboreira, o Jonas de novo indignado. Que é para aprender. É para aprender. E aí Deus falou aquela frase para ele: você ficou chateado por uma boboreira que não foi você que plantou? E você não teve misericórdia da nação de Nínive? Povos que não sabem a diferença entre a mão esquerda e a mão direita, de tantos homens, tirando mulheres e crianças que estavam lá. Então é uma mensagem de misericórdia. Mas por que isso daí? Né? E aí os sábios vão nos explicar o seguinte: Nínive contava com o mérito, olha só, o mérito da techuvá do faraó da paraxá de hoje. O faraó é o inimigo. O faraó é o inimigo, é o que jogou as crianças no Nilo. É o que fez tudo aquilo, é aquele que Deus endureceu o coração. Mas ele pagou um preço alto. Então significa o seguinte, que por mais que Deus endureça o coração do homem, em algum momento, não é que a techuvá está vetada para ele, mas o preço vai subindo. Então Deus reteve o seu livre-arbítrio, não permitindo que ele fizesse techuvá. Até porque isso era uma estratégia para que o povo saísse do Egito. Ao sair do Egito, era a hora da última oportunidade. E aí a gente vê o que de fato importava para o faraó. O Egito acabou, seu povo foi destruído, seu filho morreu, mas ele só foi fazer techuvá na hora que o exército dele morreu. E aí a gente entende qual era a importância que o exército tinha para o faraó. Isso me lembra a frase atribuída a Napoleão, né? Bonaparte, que diz: meu reino por um cavalo. Eu entregaria meu reino todo por um cavalo. Talvez para fugir, talvez para lutar. O que é importante? E aí depois é dito lá qual é o penúltimo dos 613 mandamentos. Provavelmente você não vai saber. O penúltimo dos 613 mandamentos, o mandamento 612 é: um rei não deve ter muitos cavalos. Um rei não deve ter. Os reis de Israel não deveriam ter muitos cavalos. Porque o que ensoberbece o rei é o exército. E aqui a humilhação está no texto do cântico que fala: afundou no mar o cavalo e o cavaleiro. Não matou só o cavaleiro. Então o cavalo e o cavaleiro é o símbolo do exército. Veja, quem era esse faraó? Esse faraó foi o que fez a guerra contra Kadesh. O Egito lutava contra Kadesh. A famosa batalha de Kadesh, onde, de acordo com os moradores de Kadesh, com os hititas, Kadesh é a cidade pertencente aos riteus, os hititas. O deserto de Kadesh, você está no deserto, né? O deserto de Kadesh, a região de Kadesh, que pertencia aos hititas, com quem o Egito fazia guerra constantemente. E na batalha de Kadesh, os hititas, foram achados textos dos hititas que coloca que eles ganharam a guerra, e no Egito nós ganhamos a guerra. É a famosa guerra que ninguém ganhou, né? É tipo os aliados assim. Exatamente. E aí depende de quem você pergunta. Então o exército do faraó era aquilo que havia de mais importante para ele. E aí finalmente, segundo o Midrash, o faraó faz techuvá. E a techuvá dele se parece com a techuvá de Caim. Por quê? Olha só, o primeiro assassino da Torá
que é o primeiro homem nascido de mulher, de acordo com o texto da Torá, que é o mesmo primeiro assassino, foi o primeiro também a fazer techuvá. E é dito que Caim foi e edificou uma cidade. Então, isso nos dá uma lição sobre a techuvá. A techuvá, ela se conclui quando a gente consegue construir algo depois da nossa techuvá que torna o mundo melhor. Então, o preço da techuvá é o tikkun olam, porque a gente estraga o mundo quando está na rebeldia. E a techuvá nos leva a construir um mundo ainda maior do que aquele que existia antes da nossa transgressão. É isso? Quer falar alguma coisa? Exatamente. Eu só queria falar duas coisas. Uma delas é bem interessante. Porque o faraó, ele foi liberto da morte por Deus, né? E aqui, justamente o que você falou vai ser citado por ele aqui no tratado. Ele vai dizer que o que comprovou essa techuvá foi justamente o fato que o povo dele fez jejum. Então ele vai dizer sobre esse masal do faraó, né? Que continuou durante as gerações. Sim. E que mais uma vez, assim como no faraó, por exemplo, de Yosef, que agora, no início de Bereshit, de Shemot, fala que o faraó não conhecia Yosef. Então ele vai dizer que Nínive, provavelmente Nínive era uma terra boa, enquanto o faraó estava vivo. E que agora eles se corromperam e Yoná iria lá para eles fazerem essa techuvá, assim como o faraó deles fez. O rei deles fez. Exato. E aliás, Caim fundou Babel, né? Isso, segundo se crê. Assim como segundo se crê. Segundo se crê. Por que eu digo segundo se crê? Porque há opiniões distintas sobre qual cidade ele edificou, né? Alguns dizem que foi Babel. Ok, mas Caim era... Caim edificou essa cidade, aí, segundo um livro chamado O Livro dos Jubileus, o principal pecado de Caim foi ter roubado a esposa do seu irmão. Tá? Ela rouba a esposa do seu irmão. O principal pecado. É o principal pecado. Ele roubou a esposa do irmão e matou o irmão. Né? E matou o irmão e queimou o corpo do irmão. Nossa. E aí a terra clama pelo sangue de Caim. Né? O sangue de Abel, não é? Pelo sangue de Abel. Né? Caim... Porque o sangue não foi enterrado. Isso. Então, E aí tem toda aquela metáfora que vai refletir no processo de Sheritá. Entendeu? Sobre enterrar o sangue das aves e dos animais selvagens. O que sui Dambeyafar. Se foi daí que foi tirada também a ordenação de judeu não pode ser cremado. É possível. É possível, né? Mas enfim, Caim é esse primeiro Baal Teshuvá dos nascidos de mulher, né? Porque a primeira Teshuvá de fato foi feito pelo pai dele, Adam Arishon, né? Quando saiu do Éden. Mas Caim, ele é o primeiro Baal Teshuvá nascido de mulher. E ele tem sua vida prolongada. E ele só é morto, segundo o que se entende, por Tubal-Caim, que foi o mesmo que inventou as armas de guerra. O espírito de Tubal-Caim representa o espírito da guerra. E o personagem Tubal-Caim foi o personagem que descobriu a forja do ferro. A forja do ferro. E ele criou as armas. Então é um símbolo da guerra. Caim teve seus dias prolongados, recebeu uma marca que não sabemos qual é, e ele continua continua errante sobre a terra, até que ele conclua a sua techuvá edificando a cidade. Então Tubal-Caim o encontra e é dito que eu matei um homem, né? Então a morte de Caim representou o fim de sua techuvá, e ele foi dada a ele a permissão de morrer depois que ele edificou a cidade, tá? Bom, Caim também vai ser um dos descendentes do Egito, ao que se pensa, e etc. Bom, são adjacências não comprováveis. Mas assim, então quando a gente vê o faraó repetindo a história do Caim, Abel representando o povo de Israel, Masal, né? O Masal, que ele matou através dos filhos, né? O irmão adotivo com quem ele se indispõe, o próprio Moshe Rabbeinu, o príncipe do Egito, né?
E aí há quem vai dizer que o faraó é a encarnação de Caim. Esse faraó. Esse faraó. Ou seja, a alma, ela precisa fazer techuvá, e às vezes essa techuvá, ela precisa de várias vidas para acontecer, e em cada experiência que a alma vai tendo em seus diversos processos de adensamento e existência, ela vai tendo a oportunidade de reparar, de fazer o tikkun que lhe cabe. E olha só, o faraó é quem trabalhou esse tikkun de, através dele, ser um instrumento divino sem livre-arbítrio praticamente nenhum. Ele estava mais ajudando a gente do que atrapalhando. Exatamente, e é isso que acontece com os ímpios. Eles trabalham para os justos, embora não o saibam, e ele acaba, então, edificando a cidade de Nínive. Tá? E esse é o mistério do Cântico do Mar. Tá? O mistério do Cântico do Mar. Então, a relação entre o faraó e Ioná. Quer falar mais alguma coisa sobre isso? Sobre isso, é engraçado. Perdão, eu queria trazer um comentário. E, aliás, te perguntar. Se a gente for analisar o livro de Shemot, ele parece que tem uma trajetória ali, né? De vida. Certo. Na Parashá da semana passada tinha a Brit Milá, né? A Brit Milá. E agora tem a questão que eu queria que você falasse do mar. Isso, que você falou do Mikve. Pode falar melhor sobre isso? Eu quero falar disso, mas antes, para não dar spoiler, eu quero falar da segunda coisa. Sobre o faraó, tá ok. E Ioná. Beleza. Aí, a segunda coisa que eu quero enfatizar aqui, que é onde você parou o texto, no versículo 11, é que é aqui que a gente recebe esse cântico tão importante que hoje é parte da nossa liturgia, que é Mihamorra Adonai, né? Que está aqui no versículo 11, quem é como tu entre os fortes ou entre os deuses, Elohim, a palavra ali, né? Entre os deuses, ó Eterno, quem é como tu, forte em santidade, temível em louvores, realizador de milagres ou maravilhas. Versículo 11, em hebraico, nos traz aqui. Cadê o versículo 11? Na terceira linha ali. Terceira, aqui, achei. Mihamorra Baelim. A Elim aqui não é Elohim, Elim, os deuses, né? Mihamorra Baelim Adonai. Mihamorra Nedar Bakodesh. Ele repete duas vezes. Mihamorra Baelim Hashem, Baelim Adonai. Mi é quem, né? Mihamorra, quem é como tu, entre os deuses, eterno. Mihamorra, quem é como tu. Nedar Bakodesh, esse Nedar é temível, né? Temível, temível em santidade, né? Temível em santidade. Norá Terilot, né? Quem como tu entre os fortes, como tu, forte, né? Aqui também traduzido como forte, né? Dar Bakodesh, forte em santidade, temido em louvores, Norá Terilot. A palavra Terilot significa salmos, Terrilim, cânticos. Ou seja, por que ele é forte em louvores? Por que ele é temível em louvores? É uma palavra interessante. Por que ele é temível em louvores? Se a gente for olhar pela análise histórica, as orações ainda nem existiam. Não existiam as orações. Os Terrilim vão aparecer lá no rei Davi. Exatamente. Então, de que maneira o dedo de Deus toca o mundo de Asiá, o mundo das formas, o mundo das ações, através das Terilot, através dos louvores. E é por isso, através da palavra, dos louvores, da prece, da tefilá, da oração, ela é o dedo de Deus que toca o mundo. Então, muitas vezes a gente fica na expectativa. É interessante a gente entender que esse texto aqui, ele sucede um outro texto, que é quando Moshe sobe e pergunta a Deus: o povo está com medo, o mar está à nossa frente,
O exército do faraó está atrás de nós, momentos terríveis, né? Momentos de tensão. Se isso aqui fosse uma novela, o capítulo terminaria ali, né? O que acontecerá, né? Morreriam eles diante do faraó. Veja, né? Nesse mesmo bate-canal. Exatamente. Nossa dupla dinâmica está. Então, eles terminariam aqui, né? E aí, no capítulo seguinte, Deus fala para Moshe: diga ao povo de Israel que marche. Não é hora de orar. É hora de marchar. E aí, quando eles fazem isso, é dito que Moshe coloca o bastão dele, né? A vara serpentina de Moshe que toca o mar. Um vento impetuoso, um ruach. E é por isso que a palavra aqui fala de vento ou espírito, que é a mesma palavra. O ruach Elohim, de forma impetuosa, que está ligado ao texto de Gênesis, que é Ruach Elohim era refet al pnei hamayim. E o Ruach Elohim soprava fortemente, de forma destrutiva, sobre a face das águas. Então é um espírito de força, não é um espírito de acalentamento. É um espírito de força. É o mesmo espírito que sopra sobre os ossos, lá em Ezequiel 38. Os ossos que se batem. Sim. Ezequiel 37. Que batem um no outro. É a mesma palavra. E esse vento abre o mar no meio. Esse vento abre o mar no meio. E eles passam. Mas antes disso é dito que Moshe entrou no mar, molhou os pés e nada aconteceu. Aí o Midrash vai entregar essa história, né? Eu vi isso, que até Moshe estava meio que com medo. E aí ele estava meio que tremendo. Isso. E aí, na verdade, o Midrash ainda vai dizer melhor. Vai dizer que o povo estava andando já na água, a água batia no joelho e aí a água foi entrar. Isso. Que era para testar a confiança do povo em Hashem. Isso. E aí ele entrou, molhou o pé, molhou a canela, molhou o joelho, molhou a coxa, molhou as partes baixas, molhou a barriga, molhou o peito, o ombro. E quando a água estava no queixo de Moshe Rabbeinu... Vai abrindo o mar, cara. Não me faz passar vergonha, Deus. Abriu o mar. E o mar se abriu, e aí foram formadas as paredes, as muralhas. O Midrash vai dizer que foram 12. Isso. 12 paredes, 12 túneis. 12 túneis. Não eram nem paredes, eram 12 túneis. Paredes tunelares, né? 12 túneis pelo qual passou as 12 tribos de Israel. E aí tem aquela coisa de não briguem, né? Um para cada um. Um para cada um. E aí passaram e o faraó falou: vamos aproveitar, né? E esses túneis, né, eles têm muito a ver com estratégia de guerrilha que até hoje é usado pelos nossos inimigos. Os grupos terroristas, Hamas, Hezbollah, também fazem túneis, né? E foi num desses túneis que aconteceu a Guerra dos 6 Dias, que quando eles estavam fazendo um túnel para fazer um atentado, e eles interceptaram, explodiram o túnel e começaram a Guerra dos 6 Dias, que retomou Jerusalém. Os túneis têm muito a ver também com essa estratégia dos nossos inimigos. Eles aproveitaram os túneis para... E foi em Túnez, aliás, que eles aproveitaram de Jerusalém, que foi encontrados os corpos dos nossos irmãos ali. Também, eles também fazem... exatamente, os grupos terroristas. Então, assim, tem muito mistério aqui nesse cântico, tá? Então, quando ele fala Noraterilot, Ose Felê, aquele que faz sinais. E a palavra Felê significa literalmente maravilha. Maravilha. Felê, que é uma das palavras. É uma das palavras para milagre. Não existe uma única palavra para milagre da Bíblia. As duas principais é Nes, que a gente conhece, do Nes Gadol Hayasham. Milagre grande aconteceu lá no Hanukkah. E também a palavra Felê, que é maravilha. Também tem a palavra Siman, que significa sinal. Tá? O Simanim. O Siman Tov, um bom sinal. Que são manifestações de Deus na nossa vida. E aqui, quando se fala de Felê, se fala de um milagre diferente, porque é um milagre que é contra a natureza.
É algo improvável. Improvável. Não é um milagre do nosso dia a dia, que é de tirar o pão da terra, que não deixa de ser um milagre. Mas é um milagre que Deus já colocou na própria mecânica da natureza, na própria lei da física, da biologia, da química, etc. Aqui acontece algo improvável. Um vento impetuoso sopra sobre o mar. Se a gente quiser trazer algo mais para perto da nossa realidade, abrir o mar em duas partes através de um vento. Se você quiser ir além e acreditar no que o Midrash traz de forma literal, abriu 12 túneis, né? E os nossos sábios fazem enfatizar ainda mais o milagre, e esses 12 túneis passam, e eles passam por esses túneis, e os túneis eles ruem, né, de água e os afoga. Por isso, os abismos que fala lá. Talvez a palavra aqui para abismos, que também está lá em Gênesis, né, ela tem a ver com as vagas do mar, né? As vagas do mar, que fala que ele fez as vagas do mar, que pode ser traduzido como lugares no mar aonde não há água. Dentro do mar existem lugares no fundo do mar aonde não há água, que é um lugar, uma caverna, por exemplo. As cavernas subterrâneas ali. Cavernas subterrâneas, não tem água. As vagas do mar. Pode ser que seja isso? Pode ser. Estamos aqui metaforizando, derivando, né? Colocando camadas, né? Sobre a Torá. Mas o fato são os louvores que manifestam os milagres de Deus no mundo. E ele é forte em louvores. Ou seja, a força de Hashem no mundo se dá através dos louvores de Israel. E aí a gente vai para o Salmo que fala: ele se assenta no meio dos louvores de Israel. É os louvores de Israel que traz o Kéter, o trono, a coroa divina, para o mundo. A ação de Deus no mundo se dá também através dos louvores de Israel. Das Tehilot Israel, dos louvores de Israel, né? Então essas duas coisas que eu queria enfatizar. Nós temos aí então Mi Hamorra, que nós cantamos sempre, e o versículo 18 é o que encerra a segunda parte do Mi Hamorra para a noite. Tem 2 Mi Hamorra, né? Sim. O Mi Hamorra da noite, que se segue com o texto que a gente vai ler, e o outro, Shirah Hadashah, um novo cântico que entoaram os teus filhos, etc. Isso. Então aqui, no versículo 18, no Passuque 18, fala: o Eterno reinará para sempre. E aí, na liturgia, e assim é dito, né? Porque o Eterno redimiu. O Eterno redimiu a Jacob. E o livrou da mão do que era mais forte. E o livrou da mão do que era mais forte do que ele, que é o exército do faraó. Então, todas as vezes em que a gente faz o nosso Shaharit ou o nosso Arvit, antes da Amidah ali, você tem o Mi Hamorra, que também está conectado, e aí a gente vai fazendo as derivações, também está conectado à força dos Macabim. Mas por quê? Porque segundo os nossos sábios, a palavra Macabi é o acróstico de Mi Hamorra Baelim Adonai. Mi Hamorra, Macabi, que é Mem, Kaf, Beit, Yod. Mi Hamorra Baelim Hashem, começa com Yod, Yod e Reba Viré. Então Macabi é o acróstico. Claro que a palavra é martelo, né? Tem a ver com a força, mas os nossos sábios conseguiram encontrar um acróstico de Mi Hamorra Baelim Hashem, que é a força, né? E eles fizeram aquilo para reconquistar o templo. Sobre isso aqui, mais alguma experiência que a gente pode ter disso aí? Temos 20 minutos ainda, somente do nosso comentário de hoje. Realmente é uma paraxá tão profunda, a gente podia falar tão mais, né? Mas tem uma coisa interessante ali que você falou, do mar ali, antes do mar abrir, quando o povo estava com o exército atrás e o mar na frente, né? E ali o Midrash, ele vai trazer uma coisa interessante, eu não vou ler agora, vou resumir por causa do tempo, mas ele vai trazer uma parábola, né, nesse livro aqui do Midrash, do pássaro, né, e a águia.
Sim. Que tinha um passarinho voando e ele acaba se encurralando com a águia. Uhum. E aí o passarinho fala, se eu continuar voando, ela vai me comer. Uhum. Se eu me jogar na água, eu vou morrer afogado. Uhum. E ele vê uma caverna. Ele entra na caverna. E nessa caverna, ele encontra um bicho, um animal bem maior que ele, que come a águia. E ele acaba se protegendo. Então, mais ou menos ali foi o que o povo conseguiu passar. Eles viram o exército do faraó atrás. Sim. E viram o mar na frente. E eles falaram, o que a gente vai fazer agora? Ô, Moshe, você trouxe a gente aqui pra morrer, cara? Pois é. Atrás da gente tem o exército do faraó que quer nos matar. Ou nos levar de volta. E na nossa frente tem um mar que vai nos matar afogado. O que a gente faz? Aí, Moshe vai lá e fala pra Deus, o que eu faço? É que nem o Teve, tudo vendo no telhado. Já que você não tinha mais nada melhor pra fazer. Aí ele fala. Aí é legal que Deus fala assim, não fala comigo, marcha. O que você tá me olhando? Marcha? Então, isso traz uma reflexão muito profunda e bem simples sobre isso. Às vezes a gente tá tão focado em orar. Mas não, eu vou orar pra dar certo. Eu vou orar pra ganhar aquele emprego. Eu vou orar pra pagar essa conta. Mas a gente esquece de lutar. Entendeu? A gente parece que quer abreviar nossa barra, limpar nossa barra, orando. Ou seja, às vezes a oração é uma forma de preguiça. Talvez, às vezes a oração, às vezes a gente tá usando a oração para não ter que fazer nada. Para não ter que fazer, para jogar nas contas de Deus. E Deus fala, marche, porque o mesmo Deus que é chamado de Adonai Tsevaot, que é o Eterno dos Exércitos, é também chamado de Grande Misericórdia. Só que a misericórdia de Hashem depende da sua luta. Entendeu? O povo de Israel, por exemplo, quando chegou lá em Eretz Israel, finalmente, lá no profeta Yehoshua, eles tiveram que lutar pela terra. É isso. Eles tiveram que reconquistá-la da mão deles. Entendeu? Então, às vezes, o milagre só depende da nossa luta. Exatamente. Entendeu? E aí tem a ver com os macabeus. Tem a ver com os macabeus. Porque enquanto os macabeus não decidiram tomar a frente daquela situação, o templo até hoje estaria na mão dos helênicos. E nós teríamos acabado. Teríamos acabado ali. Então a ação deles ali foi marchar. É continuar em frente, né? Situações muitas vezes são inevitáveis por nós, porque elas manifestam uma sequência de coisas que precisam acontecer. Faz parte da mecânica da ação de Deus no mundo. O Mar Vermelho estava ali. A Parashá vai começar falando que Deus não enviou eles pelo caminho dos filisteus, apesar de eles terem saído armados do Egito. Aí tem aquela... né? Todo mundo fala disso, é clichê, né? Que não eram armados, era um quinto e tudo mais. Ok, armados. Armados, saíram armados do Egito, mas Deus não enviou ele pelo caminho dos filisteus, o enviou pelo caminho do mar. Era um caminho mais difícil, mais longo, mais pedregoso, e que levou eles para um lugar de um encurralamento. Eles ficaram literalmente encurralados. Não tinha para onde correr. Eles chegaram numa região do Mar Vermelho, aonde era montanha por os dois lados, Mar Vermelho à frente e o faraó atrás. Checkmate. O faraó falou, eu não acredito que eles deram esse mole, né? Eles vieram para o pior lugar. O faraó ficou até suspeitando, cara. Não é possível, deve ser uma armadilha. E no fim era uma armadilha. Checkmate, faraó. Pois é. Então ele achou, encurralei o povo judeu. Né? E aí tem aquele evento que a gente não vai comentar agora, né? Vamos deixar isso para o Shabat, da coluna de fogo, né? Então, assim, o cântico do mar, o cântico da vitória, o cântico de Moshe, que tem muito mais coisa aqui, versículo 12, né? Estende a tua direita e tragou-os à terra. Guiaste com tua mercê, com teu recede, com tua bondade. Narritá barracederra, né? Que é recede, racedeira tá declinado. Guiaste com tua mercê este povo que redimiste, tá? Esse povo, aqui fala Amzu Galatá, que é de Geulá, né? Que é de redenção. Tirou eles da Galut, né? E trouxe eles para a Geulá, tá? Para a Geulá. E aí, em cima desse texto, a gente pode ir para o que você tinha proposto, porque há uma relação
entre o Mar Vermelho, o Mar de Juncos, o Yam Suf, com a redenção da alma, né? É isso que é onde você queria chegar? De que maneira? É exatamente por isso, porque o mar, ele era uma divisão ali até de consciência deles. Isso. Eles estavam saindo de um lugar que eles eram escravos, indo por uma caminhada de liberdade em direção a uma redenção de fato. Só que isso me lembra, que a gente estava conversando antes, isso me lembra o processo de conversão em si. Porque começa com Mikve e eles estariam indo para o termina com Mikve e eles estariam indo para o último processo, que hoje é feito na sinagoga, que é a leitura da Torá. Isso. E que eles estariam caminhando, que aliás já é a Paraxá da semana que vem. Paraxá do Sinai. Paraxá do Sinai, que é Paraxá de Yitro. Exatamente. Então essas 3 Parashiot é a Paraxá do Ger, do que retorna, do Baal Teshuvah, daquele que se alinha e se coloca, se propõe a ser parte do povo judeu. Então, primeiro lá, quem está impedido? O Toshav, aquele que é o curioso, o que está só passando por aqui e que ficou curioso pelo Pesach, esse não pode passar nem pela Brit Milá e nem comer do Corban de Pesach. O Sahir, que é o meu empregado, que está acostumado com a minha casa, com a minha cultura, e que acha interessante e que deseja se converter, esse também não pode. Não agora, não ainda, não dessa maneira, e nem comer o Corban de Pesach. Mas o Ger, o morador, aquele que está familiarizado não apenas com o conhecimento do povo judeu, mas com a prática da Torá, começando pelos mandamentos mínimos, indo até os mandamentos mais importantes, ok? Esse pode comer do Corban de Pesach, esse pode tomar parte na aliança de Israel, esse pode se desligar da sua religião anterior. Já foi comprovado que ele não tem mais, a sua alma não está mais lá. E aí quando a alma, ela de fato se desliga da galute, do exílio, então ela pode fazer parte do povo judeu. Ela pode ser reconvidada a tomar parte no povo judeu. Porque, na verdade, nossos sábios vão nos explicar que não existe conversão de gentil no sentido espiritual da palavra. Toda conversão é uma techuvá. Um retorno. É um retorno. Existem 600.000 almas raízes que foram encontradas no Sinai. O Sinai ainda está acontecendo. E essas 600.000 almas raízes dão origem às milhões de almas posteriores do povo judeu, que são centelhas dessa alma abrâmica, que são as 600 almas raízes, que estão conectadas de alguma maneira às letras da Torá. Então, cada retornante, cada Baal Teshuvah passa por esse processo, e aí, com a Brit Milá, o pacto da palavra, ele assume, e aí todas as leis passam a valer para ele. E ele será como natural da terra, e a mesma lei haverá. A mesma lei haverá para ele e para o natural da terra. A partir dali, ele não tem mais a opção em guardar ou não guardar os mandamentos. Ele passa a ter a obrigação de guardá-los porque ele assumiu um pacto, uma aliança. Entendeu? Isso me lembra uma frase que o Rabbi de Lubavitch falou, que na verdade ele falou uma frase que o Maimônides diz no Tratado de Ilhot HaTeshuvah. Que ele vai dizer que Deus ama mais o convertido do que nós que nascemos judeus. Isso. Porque nós não escolhemos ser judeus, nós apenas nascemos judeus. Por exemplo, no meu caso, eu nasci judeu. Agora, no seu caso, que é um caso que se converteu, ele diz, ele te ama num sentido de mérito, mas porque você escolheu o pacto. Exatamente. Nós não escolhemos, nós só nascemos. Nós só nascemos, exatamente. Então, exatamente isso. E aí, depois da Brit Milá, você tem, para homens e mulheres, que mulheres não fazem Brit Milá, obviamente, mas como ato derradeiro da Teshuvah ritual, está o Mikve. Que é a força feminina da Paraxá de hoje. Que é a força feminina da Paraxá de hoje. E o Mikve é uma força feminina. Porque o que é o Mikve? O Mikve é o útero.
Retornar ao útero. É retornar ao útero, é o líquido amniótico. Então, quando uma pessoa adentra o mikve, é dito que ela adentrou no útero divino para renascer. Portanto, o mikve de Techuvá é um mikve de renascimento. A alma renasce. Renasce de onde ela tinha sido exilada. Então, toda a conversão é, na prática, uma geulá. A alma judaica, até que retorne para o seu povo, está na galute, está no exílio. Quando ela retorna, então, através da misericórdia de Hashem, ele permite que as almas de Israel retornem para o povo. Por isso é dito que guiaste com tua força a morada, perdão, antes um pouco disso, estende a tua direita e tragou a terra, guiaste com tua mercê a este povo que redimistes, que trouxestes da galute. Então a alma de Israel estava exilada no Egito, assim como as almas dos Baalei Teshuvá estão exiladas na diáspora da alma, porque não é uma diáspora geográfica. É a diáspora da alma. Estamos isolados, e a gente recebe a graça divina de sermos chamados de novo para entre os nossos. E isso fala muito dos convertidos, isso fala muito dos Baalei Teshuvá dos dias de hoje, das comunidades emergentes que promovem a redenção de cada alma que, segundo a graça divina, é acolhida novamente entre nós. As nossas fileiras. É trazido para junto de nossas fileiras, para o nosso exército. E aí, depois do mikve, só então a pessoa é chamada pela primeira vez a Torá, para ser um olê, né? E ele é chamado pela primeira vez a Torá, e ali ele é feito simbolicamente o seu bar mitzvah. Ele assume, ele se torna um filho do mandamento. Um bar mitzvah em aramaico. O filho do mandamento. Até os nossos filhos, embora não no exílio, embora já dentro, também fazem o mesmo processo de bar mitzvah, para tornar-se filho do mandamento. Então a alma judaica, ela também vai entrando aos poucos. Uma pessoa, quando nasce, tem a alma de Adão. Na Brit Milá, ela recebe a alma de Israel. E é no ato do bar mitzvah que ela recebe a alma do Sinai. E essa alma do Sinai, então, agora faz ele obrigado, né, no sentido positivo da palavra, a cumprir o pacto que ele assume diante da comunidade judaica, diante da comunidade de Israel, que é o Am Israel dos dias de hoje, a casa de Yaakov. Aliás, tem que quebrar um mito, né? Todo mundo que se converte agora, algumas pessoas dizem, não, mas eu não posso fazer bar mitzvah porque eu me converti já mais velho. Isso, na verdade, é um mito, né? É um mito. Você pode fazer bar mitzvah, tanto que até vi um vídeo esses dias na internet de um senhor já, que fez Brit Milá e fez seu bar mitzvah numa sinagoga Rabad aos 80 anos de idade. Exato. Entendeu? Nós temos um outro caso o ator, não me lembro agora o nome dele, Michael Douglas, filho de Kirk Douglas, o ator que fez o primeiro filme épico lá, o Kirk Douglas fez. Esqueci o nome do filme. Não, o Kirk Douglas fez o filme lá que ele era gladiador. Bem antigo. Enfim, não lembro agora, me fugiu o nome agora. Não sei se é Ben-Hur. Acho que é Ben-Hur. Acho que é Ben-Hur, né? Veio antes dos 300, é Ben-Hur. Ben-Hur, bem antes. E aí, o Kirk Douglas, que acho que já faleceu, né? É judeu, e o Michael Douglas também judeu, mas nunca tinha feito bar mitzvah. E fez já, acho que perto dos 50 anos, fez o bar mitzvah do Kotel. Então sim, judeus que não fizeram bar mitzvah precisam fazer bar mitzvah. É a reconexão da alma do Sinai. Uma pessoa convertida, um Baal Teshuvá, ele também faz o bar mitzvah quando ele é chamado pela primeira vez a Torá. Ele nasce ali para a Torá, nasce
para a sua alma do Sinai. É ali que ele obtém a sua Geulá, o seu passaporte que o tira do exílio espiritual onde ele se encontrava no mundo de Assiá. Né? Mais algum comentário sobre isso? Eu quero falar aqui sobre o Salmo 114. Não, podemos falar sobre o Salmo 114, porque já estamos com o tempo bem adiantado. Temos só 5 minutos. O Salmo 114 é um dos salmos que espelha o Cântico do Mar que a gente tem na Paraxá de hoje. E o Salmo 114 fala assim, quer ler pra gente, por favor? Salmo 114. Quando saiu Israel do Egito e a casa de Yaakov, do meio de um povo de língua estranha, de língua estrangeira, Yehudá se tornou o seu santuário e Israel o seu domínio. O mar viu isso e fugiu. O mar viu isso e fugiu. O Jordão tornou atrás. Os montes saltaram como carneiros, e as colinas como cordeiros do rebanho. Que tens, ó mar, que assim foges? E tu, Jordão, para tornares atrás? Montes, para que saltais como carneiros? E vós, colinas, como cordeiros de rebanho? Estremece, ó terra, na presença do Eterno, na presença do Deus de Yaakov, e que converteu a rocha em lençol de água e o seixo em manancial. Exatamente. Então aqui vamos pegar um pouquinho aqui. Judá se tornou o seu santuário e Israel o seu domínio. O mar viu isso e fugiu. O Jordão voltou atrás. Por que o Jordão? Porque o evento do Mar Vermelho, do mar de Juncos, ele se repete de uma maneira menor, microcósmica, na experiência de Yehoshua em guiar o povo de Israel. Então, o Jordão também abriu para que eles pudessem passar. Antes da derrubada da cidade de Jericó, né, de Jericó. Então, os dois eventos estão relacionados. O evento do mar de Juncos, do Yam Suf, do Mar Vermelho, e do Yarden, do Jordão. E aí, nós estamos falando de duas gerações diferentes. A primeira geração, juntamente com seus filhos menores de 20 anos, fizeram seu mikve, fizeram sua tevilá no Mar Vermelho. Mas a segunda geração, é interessante o símbolo disso. A segunda geração não foi circuncidada. Sim. Não foram circuncidados, porque ninguém foi circuncidado ao longo dos 40 anos do Egito. E Yehoshua então não foi também? Yehoshua foi porque ele pertencia à primeira geração. Ele foi um dos únicos, junto com Caleb, que era da primeira geração. Os únicos dois. Verdade. Todos os depois deles, ou eram de 20 anos para baixo, que tinham saído lá 20 anos para baixo, contando como nova geração, ou tinham nascido ao longo dos 40 anos. Então ninguém, além de Yehoshua e Caleb, tinha mais de 60 anos quando o evento do Jordão aconteceu. Ninguém tinha mais de 60 anos. Caleb e Yehoshua já eram mais velhos. Então, quando Moshe morre aos 120, ele tinha o dobro da idade da geração que ele presenciou. Ele vai escrever Deuteronômio para a segunda geração. Para uma geração com a metade da idade dele. Né? E aqui, quando o Jordão se abre, também renova a aliança dos que não tinham sido circuncidados ainda. O que fala mais ainda dos judeus emergentes. Que assumiram compromisso com Hashem por livre e espontânea vontade. Por livre e espontânea vontade, sem circuncisão. Começaram meio que sem circuncisão. E a circuncisão só ocorre depois que eles entram na terra. Sim. Depois que eles entram na terra, lá no texto de Yehoshua, vai dizer que ele circuncidou todas aquelas pessoas, e isso aconteceu um dia antes do Pessah.
E aí ele circuncidou a todos eles para que eles pudessem comer o corban de Pessa e para comer as espigas tostadas. Sim. E aliás, as espigas tostadas, um pequeno spoiler, tem relação com o maná. Sim. Que é dado no final dessa paraxá. Mas que infelizmente a gente não vai conseguir falar sobre isso hoje. Sim, claro. Então a gente vai deixar os outros textos dessa paraxá importante para as Derashiot dessa sexta-feira e de amanhã pela manhã. E a você que nos teve até aqui, nosso muito obrigado. Davi, suas palavras finais, para que a gente possa se despedir e nos encontrar logo no Kabbalat Shabbat. Gostaria de agradecer a todos, então, mais uma vez a oportunidade do Rav aqui, de mais uma vez podemos estar juntos, estudando a paraxá da semana com você. E falar, como sempre falo, última semana não tinha falado, mas convidar você também a nos seguir em nosso Spotify. Nosso canal Spotify, apenas digitando Etz Chaim Podcast. Lá você terá não só todos os episódios do Torah Talk, como também do Etz Chaim Podcast, para você poder ouvir quando e onde quiser, de forma gratuita, em nosso Spotify. Então não perca a oportunidade, nos siga lá, que é muito importante para ajudar nosso trabalho também. E é isso, pessoal. É isso, nós já estamos no êxodo desse canal, já estamos em mudança, você já percebe vestígios aí de uma mudança que está acontecendo gradualmente. Estamos reconfigurando nossa transmissão, nosso branding, nossas artes, nossa identidade cromática, e logo, se Deus quiser, semana que vem ou nas próximas, depende de algumas questões técnicas, estaremos fazendo a migração para o nosso novo canal, e teremos aí principalmente o canal da TV, né, da Etz Chaim TV, dentro do qual a programação da sinagoga também ocorrerá. Ok? Então esteja atento para essa mudança e para que o Eterno possa continuar conectando você com a gente. E, como a gente sempre fala isso, se tornou o nosso slogan, o slogan da TV Etz Chaim é: conecte-se conosco. Né? Se conecte com a gente espiritualmente falando e pela internet, através do nosso canal. Que o Eterno abençoe você. A gente volta já. Não esqueça de fazer a sua tzedakah antes do Shabat e também durante o Shabat, para garantir que os nossos projetos, através de sua vida, possam ser continuados. Que o Eterno abençoe a todos. Shalom lekulam, paz e plenitude a todos. E Shabat Shalom Mevorach. יחד לב אל לב נפתח ונראה את האור שבשמיים.